E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço o processo de prototipagem através de reengenharia reversa e impressão 3D. Neste caso, o exemplo que eu vou utilizar é essa tampa de panela que o cliente me enviou. Ela tem um determinado diâmetro, porém ele precisa desenvolver um processo de injeção desta borracha aqui que fica ao redor em uma tampa menor, um diâmetro menor que esse aqui. Além do mais, essa borracha tem algumas características que eu preciso atender para que ela tenha uma melhor eficiência. Neste caso, quando ele fizer a injeção, essa borracha ela tem que agregar ao vidro, ou seja, tem que ficar ancorada no vidro até uma determinada distância, de um jeito que ela não descole e que ao mesmo tempo não haja perda de material, ou seja, um desperdício além do necessário do material. Então, e outra coisa também, essa tampa aqui ela tem um escape, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó, esse abaulado aqui, ó, é para ter escape de vapores, porque ela não vai ter mais essa tampa, essa abertura aqui. Então ela vai ficar em cima sobre a panela, tampando a panela, e ao longo da geração de vapor aqui, ela faz pequenos movimentos que os vapores vão escapando por aqui. Então, inicialmente eu vou pegar algumas medidas que já existem e vou fazer uma adequação para criar um molde. Depois que eu criar esse molde, eu faço a impressão dele em 3D para que fisicamente a gente tenha uma ideia do protótipo de como vai se comportar ele. Todos os canais, pontos de fixação de parafusos e outras características que eu preciso colocar nesse projeto. Então vem comigo e vamos ver parte por parte. A gente começa fazendo a medida base, que é a medida da tampa de vidro. A partir dela, a gente vai tirando todas as medidas e fazendo as cavidades, as dobras, as partes curvas, tudo que vai ser necessário para que o molde de injeção fique dentro dos conformes. Depois a gente faz uma montagem, já que é uma simulação, para ver se as partes estão cabendo, estão encaixando umas nas outras, como vocês estão vendo aí. Depois de analisar tudo, como vocês estão vendo aí, todos os furos ficaram alinhados, todas as medidas bateram com o físico ou com o que o cliente havia exigido, era hora de fazer a impressão de peça por peça. Então, depois que o conjunto é todo impresso, eu faço as fixações dos pontos que são definitivos. Como vocês estão vendo, eu estou utilizando cola para prender uns anéis que são os anéis de borracha. São os anéis limitantes, porque quando a injeção é feita do silicone, ele precisa ter um limitante. E essa parte preta aí também é a parte que representa o silicone. O que vocês estão vendo aí é o conjunto totalmente montado. Bom, então aqui a gente consegue ter uma visualização em corte de como vai ser feito esse molde. Essa parte preta aqui é a parte de silicone, que é a parte que interessa pra gente nesse processo de fabricação. Essa parte marrom seria a tampa de vidro. Essas duas partes aqui seriam os limites que são colocados, feitos de borracha, para quando for feita a injeção de silicone aqui, ele não passar para cá. A gente tem a parte de baixo da forma e a parte de cima, que são as partes mais importantes. Do lado de cá, a gente pode ver também em corte, ó, como se a borracha de silicone não tivesse aqui. A injeção é feita por esse canal, ela preenche toda a cavidade, representada por essa parte preta, e forma a fixação na isolamento da tampa de borracha, da tampa de vidro. Aqui também a gente consegue ver, por exemplo, uma falta aqui, esse furo não é para ser desse tamanho, precisa fazer uma adequação, a gente faz e mostra para o cliente. Então agora ele vai analisar se dentro da necessidade dele está batendo, se ele precisa, por exemplo, que faça uma purga maior aqui da parte de excesso quando sair, seja maior ou menor. E se precisar fazer alguma outra alteração, ele vai entrar em contato comigo novamente e falar quais são os pontos que ele queira que eu adeque. Do contrário, caso ele não necessite, aí eu vou enviar para ele o arquivo dessa parte aqui completa, de baixo, e dessa parte de cima. E aí ele vai mandar fazer a fabricação dessas duas partes em metal, com um torno CNC, com uma precisão bem grande, e vai mandar fazer a fabricação em massa do componente que ele precisa. A grande vantagem de prototipagem através de impressão 3D é a rapidez. Afinal de contas, como impressora, eu consigo fazer a peça para o cliente, o protótipo dele, em torno de 3 a 4 dias no máximo, já alinhando as alterações que o cliente precisa, e também o custo que o cliente tem. Afinal de contas, se ele mandasse fazer uma peça dessa diretamente no metal por uma máquina CNC, ele poderia correr o risco de não bater as medidas, e para ele fazer novamente uma nova peça com as adequações que ele precisaria, ele teria o custo dessa máquina, que é bem mais caro, e também o custo do material. Fazendo com a impressão 3D, ele faz todas as alterações que ele precisa, a gente pode reimprimir a peça e o custo fica infinitamente menor. Então, com o cliente fazendo isso aqui, ele pode começar a produzir o produto dele muito mais rápido do que se ele fizesse com uma máquina CNC ou diretamente no metal. Então é isso, espero que tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato. Valeu, obrigado!